Palavra do Senhor, Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Leremos os 4 primeiros versículos, versículos 1 a 4. São esses versículos, ou esse texto, que deverão nos acompanhar nas exposições que faremos nesse ano sobre o nosso desafio espiritual. Como eu disse aos irmãos, a tradução que eu sigo é a tradução que eu mesmo fiz do texto grego, por se tratar de um assunto muito complexo, como eu falei no primeiro sermão. E eu não encontrei uma tradução que eu pudesse usar exatamente, então eu decidi fazer a minha própria tradução desse texto. E por se tratar de um assunto realmente bem complexo que Deus colocou no meu coração para tratar com vocês, esse ano vocês vão ver costumeiramente esse sermão escrito, ao contrário dos outros anos, por causa da necessidade de um diálogo mais profundo desse texto de Hebreus com o todo da teologia bíblica e o todo da teologia sistemática. Então, isso está muito além da minha capacidade pessoal como expositor. Então, eu estou precisando escrever a respeito dessa série de sermões. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz a palavra de Deus: antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas. Nos dias finais nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as promessas que Deus havia prometido ao seu povo, por meio de quem também criou o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas com sua palavra de poder, depois de realizar o rito de purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim, ele se tornou tão superior aos anjos, quanto é mais excelente o nome que ele recebeu. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu tens nos dado a resposta dessa pergunta. Talvez não saibamos ainda compreender direito essa resposta. Então nós pedimos que o Senhor nos dê a graça de compreendermos esse texto que temos lido, compreendermos aquilo que Ele nos propõe para o nosso crescimento. Ajuda-nos, que Teu Espírito nos seja enviado de uma forma especial, para que não somente entendamos com nossas mentes, mas que o nosso coração compreenda as implicações do que Tua Palavra nos diz sobre o Teu Filho amado Jesus. Amém. Quem é Jesus? Essa deve ser a pergunta que deve nos perturbar durante algum tempo, dominicalmente, olhando para esse texto de Hebreus. Como nós dissemos dia 31 de dezembro, ao iniciarmos essa série nova de sermões, talvez esse seja um dos desafios mais difíceis que a gente vai ter. Primeiro, porque responder essa pergunta é entrar num universo de complexidade muito grande. A figura de Jesus está acima de tudo aquilo que a gente possa imaginar que a gente sabe sobre Ele. Até mesmo aquilo que a gente diz saber sobre Ele é superficial quando a gente começa a examinar de fato quem Ele é. E como eu falei a vocês no primeiro dia, subir nesse púlpito para trazer aquela primeira pregação foi difícil. Aos que perderam, está disponível lá no site da igreja, no YouTube, para que você entenda a complexidade do que nós queremos tratar.
Essa complexidade ela também foi colocada de uma forma muito clara nos evangelhos. É interessante que tanto Mateus quanto Marcos, quanto Lucas, eles narram uma ocasião em que o Senhor Jesus, após realizar alguns milagres, proceder ou dar algumas instruções e acumular ou atrair uma quantidade grande de pessoas ao redor dele, ele olha para os seus discípulos e faz exatamente essa pergunta dessa canção. Ele olha para os seus discípulos e dizem: essas pessoas, essa multidão que está aí, quem essas pessoas dizem que eu sou? Quem essas pessoas acham que eu sou? E então é interessante observarmos algumas questões dentro desse contexto. Primeiro, que nos 3 evangelhos, quando essa pergunta é feita, ela é feita dentro de um conceito dentro de um contexto de discipulado. De gente que estava aprendendo a ser discípulo de Jesus. Uma outra questão interessante é a implicação direta disso. Jesus não é um líder espiritual populista. Do tipo, estou fazendo os milagres, a multidão está chegando, tem um monte de gente que gosta de mim e está tudo jóia. Não, para ele isso nunca foi realmente uma referência. É interessante você pensar e olhar os evangelhos novamente e ver que todas as vezes que a multidão se acercava de Jesus, ele dava uma de chato. Ele fazia alguma coisa para escandalizar a multidão, e a multidão saía de fininho. Ou ele se isolava, ele não queria aquele contato. Ele não era um líder populista. Isso tem uma questão muito séria. Porque quando ele pergunta o que essa multidão entende sobre ele está tentando dizer aos seus discípulos que tão importante quanto aprender dele e andar com ele é também saber quem de fato ele é. Não sei se você compreende isso, mas há muitas pessoas que andam no meio do povo de Deus. Há muitas pessoas encantadas com Jesus. Há muitas pessoas deslumbradas até demais com Jesus. Eu não esqueço uma entrevista da... Senhora, perdoe. Da Baby do Brasil. Nossa irmã é Jesus. Ela foi no Jô Soares falar do testemunho de conversão dela. E ela falando empolgada sobre Jesus, que ela foi lá, ela viu Jesus. Ai, eu disse, meu Deus, essa mulher não largou a maconha até hoje. Aí ela falou para o Jô Soares assim, que olha, eu vou te dizer, Jesus é um gato. Que definição espiritual do Senhor. Você entende? A gente está empolgada demais. Mas o que Jesus está dizendo é que, na verdade, não importa se você está andando com Ele, ouvindo a palavra dEle, o mais importante é se você realmente sabe quem Ele é. Daí a pergunta dele nos evangelhos para os seus discípulos: quem esse povo diz que eu sou? No evangelho de Marcos, há uma sequência dessa pergunta muito interessante. Se você quiser acompanhar essa introdução, e hoje é apenas a introdução desse primeiro tópico do sermão, eu quero introduzi-la com essa narrativa de Marcos, capítulo 8. Pega a sua Bíblia aí, por favor. E vá acompanhando o que eu vou falando agora aqui. No evangelho de Marcos, nós temos o que nós chamamos de uma perícope extensa, ou uma grande perícope, ou um bloco narrativo, cujo propósito é nos instruir sobre alguma questão. Então, ali em Marcos, a partir do capítulo 8, versículo 22, até o capítulo 10,
Versículo 52, nós temos toda essa extensão do discurso. Isso aí é um discurso só. É aqui que muita gente não realmente entende e mostra que não sabe interpretar o Evangelho, porque eles acham que o Evangelho tem que ser interpretado historinhas isoladas, eles não conseguem ver o discurso como um todo. Capítulo 8, versículo 22 até 10:52 de Marcos forma um único discurso. Nesse bloco narrativo, nós vemos a importância dessa pergunta de Jesus: quem as pessoas dizem que eu sou? Então é interessante você observar que o capítulo 8, versículo 22, começa com a cura de um cego. E se você for até o capítulo 10:52, lá termina com a cura de outro cego. Na exegese bíblica, nós chamamos esse padrão de narração ou de narrativa de inclusio narrativo, em que eu abro com uma cena e concluo com uma cena igual. O inclusio pode aparecer de diversas maneiras na Bíblia. Quando Gênesis começa, no princípio criou Deus, Bereshit Bará. A palavra Bará aparece ali e só vai reaparecer em 2:3. Viu o Senhor que tudo era bom daquilo que criara. Bará de novo. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome. Abre o Salmo. Final do Salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome. Isso são inclusios. E há os inclusios de cena, em que o narrador abre com uma história e conclui com uma história igual. Então Marcos abre com a história de um cego e termina a história dele com outro cego. Dentro desse inclusio que ele coloca, ele tenta apontar para uma tônica de mensagem muito importante. E então nós vemos uma coisa muito intrigante. Como é que se dá a cura do primeiro cego? A cura dele se dá em 2 atos. Isso não é o padrão de Jesus. No primeiro ato, as pessoas trazem esse cego à presença de Jesus. Jesus toma esse cego pela mão, o leva para fora da cidade, ali da aldeia, e Jesus dá uma cusparada e passa saliva nos olhos desse cego. Em seguida, Jesus faz uma pergunta para ele: você está vendo alguma coisa? E a resposta daquele cego é: eu vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Assim o Senhor Jesus lhe impõe, aliás, a seguir Jesus coloca a mão sobre ele novamente, sobre seus olhos, e ele passa a ver. E agora diz o texto que ele vê tudo claramente, perfeitamente. Observe, se você está com o texto aberto, versículo 25 diz: então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. A grande questão para quem está acostumado a olhar os milagres de Jesus é: por que esse milagre especificamente foi realizado em 2 atos? Porque Jesus simplesmente não chegou lá, impôs as mãos nos olhos dele e disse: pronto, está curado. Por que a cena da saliva? Por que o segundo ato? A resposta ela vai aparecer no decorrer do bloco, de todo esse discurso que vai até o capítulo 10. Após esse milagre é que Jesus pergunta: o que as pessoas dizem a meu respeito? Quem elas dizem que eu sou? Observe o versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E aí a gente ouve algumas respostas meio loucas. Tipo, alguns dizem que tu és João Batista. Havia um entendimento no judaísmo de que o espírito de João Batista poderia ter ido a Jesus. Aquela autoridade, lembra da cena de Elias e Eliseu? Quando Elias ele é trasladado ao céu, recai sobre Eliseu a sua autoridade. Então eles tinham pensado: bom, pode ser que Jesus seja o novo João Batista. Essa autoridade que o profeta tinha recaiu sobre ele. Outros disseram: não,
ele é Elias. Porque havia em Israel também a ideia de que um profeta com a autoridade de Elias viria a Israel novamente. E observe que ainda que essa resposta em si já seja louca e ela não confira sobre quem é Jesus, a gente pode piorar um pouco mais. Se você ler o Evangelho segundo Allan Kardec, ele estava dizendo que, na verdade, Jesus era um Elias que reencarnou. Por isso que o pessoal perguntou, será que ele é Elias? Tipo, Elias reencarnou? Ou seja, o pessoal consegue piorar mais ainda a loucura. E alguns outros simplesmente disseram, não, ele é algum dos profetas. O que a resposta dessa multidão, dessas pessoas nos demonstrava? Essa resposta demonstrava que, ainda que essas pessoas estivessem perto do Senhor, elas eram incapazes de reconhecer quem Ele realmente era. Ou seja, elas estavam na condição do cego, desse cego do capítulo 8, versículo 22, no momento que começa a narrativa. Elas estavam perto do Senhor, elas podiam ouvir o Senhor, mas elas não podiam ver claramente quem era o Senhor. É por isso que esse cego ele é chave na interpretação dessa narrativa. Eles não tinham condições de enxergar quem de fato estava diante deles. A exemplo daquele cego. Então aqui nós precisamos parar já para pensar na primeira implicação dessa narrativa, que vai até o capítulo 10. A situação desse cego, no momento dele, antes de começar o processo da cura, aponta para a condição real de muitas pessoas dentro das igrejas cristãs atualmente. Preste atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando do ímpio. Eu não estou dizendo que o homem lá fora, que está curtindo a vida, está na prostituição, vai viver o carnaval do inferno nessa semana, o cara que está se embebedando, o cara que está se drogando, é o cara que está nessa situação. Não, eu não estou falando do ímpio, propriamente dito. Essa história não está falando do ímpio, propriamente dito, porque essa história está falando de multidões que estão ao redor de Jesus, que de alguma forma estão andando com Jesus, mas não têm nenhum conhecimento real de quem Ele é. Os ímpios não têm condições de saberem de fato quem é Jesus. É por isso que eles desprezam a fé cristã. É por isso que eles esnobam a fé cristã. É por isso que eles ridicularizam a fé cristã. O que é triste desses ímpios é que são homens e mulheres tolos, que um dia, na hora da sua morte, eles vão se deparar com o tribunal da sua verdade. Pois na hora da morte, a verdade virá à tona. Na hora da morte, esse ímpio que esnobou, desprezou, ridicularizou a fé cristã, ele saberá se é verdade o que ele creu e se é verdade a forma como ele viveu no mundo de Deus. Esse texto não está falando desses ímpios. Esse texto está falando diretamente de pessoas que andam com Jesus e são incapazes de enxergar quem Ele é. A história do cego, no seu estado primário, nos revela a condição, na verdade, de muita gente que está próxima de Cristo. Pessoas que são capazes de ouvir a sua voz e até buscam ouvir a voz do Senhor. As igrejas hoje à noite, irmãos, estão lotadas. Um monte de gente que até está ouvindo de alguma forma a voz que ele acha que é do Senhor. Essas pessoas também são capazes de perceber alguma forma de poder de Cristo. Elas também podem se maravilhar com os ensinamentos de Jesus. Talvez um dos homens que mais nos encanta
e ao mesmo tempo nos deixa triste, seja Mahatma Gandhi. Há uma história de Gandhi nos Estados Unidos, quando ele foi a primeira vez aos Estados Unidos, e ele foi a um culto numa igreja cristã, e ainda havia muito do problema do racismo, da segregação racial. E ele foi numa igreja que ele não sabia que era uma igreja de brancos. E como um bom indiano, ele não era branco. E quando ele tentou entrar, um diácono dessa igreja disse que ele não poderia entrar ali, porque ali era uma igreja de brancos, a igreja dos negros era numa outra rua. E a resposta de Gandhi foi muito interessante quando ele disse: olha, eu conheço o que seu Cristo ensinou, concordo com o que ele ensinou, mas não posso concordar com a maneira como vocês vivem. Você entende? É um homem que é capaz de saber de alguma forma quem é Jesus, de ouvir quem é Jesus, mas ao mesmo tempo ele não sabe. Porque como ele morreu? Sem Cristo. Apenas encantado com os ensinamentos de Jesus. E tem um monte de gente encantada com o ensinamento de Jesus, porque é bonito. Desde que você tire as partes que ele diz que vai mandar para o inferno, desde que você tire a parte que ele diz que vai matar você. O pessoal tira: não, Jesus é bom demais. Eu tenho dito, Jesus não é bom para todos, ele só é bom para aqueles que ele ama. O que significa que tem uma turma aí que ele não ama, e ele vai mandar para o inferno, e ele quer matar essas pessoas mesmo. Então já mostra que as pessoas realmente não conhecem Jesus direito. Elas nem leem a Bíblia direito para saber quem ele é de fato. Então perceba, há pessoas que às vezes estão encantadas, e a despeito de estarem encantadas, elas continuam cegas, porque elas não sabem quem é Jesus de fato. Assim, quando essas pessoas são arguídas sobre quem é Jesus, as respostas que elas dão se mostram respostas destituídas de entendimento real. Essas respostas às vezes são apenas repetições de jargões que nós estamos acostumados a ouvir. Se você chegar na Igreja Universal, Igreja Internacional do Reino de Deus, se você chegar nas igrejas neopentecostais e perguntar quem é Jesus, ele vai com certeza poder dizer a você: ele é o Salvador. Na Universal, ele é o Senhor. E até a igreja do Witness Lee, a igreja local que está em... é um barato. Toda vez que eles vão sair: Jesus é o Senhor. E eles levantam de manhã: Jesus é o Senhor. E essa semana eu fui na distribuidora Semear. Tinha um rapaz lá dessa igreja. E quando ele foi sair: Jesus é o Senhor. Eu me pergunto se ele entende realmente o que ele está dizendo. Porque são jargões. O que mais nós fazemos hoje são repetir jargões evangélicos, sem nenhum entendimento da profundidade, da implicação daquilo que nós estamos falando. Alguns mais piedosamente podem dizer: ele é o Filho de Deus. E fazer como aquela minha amiga católica que eu mencionei no primeiro sermão, que me disse: mas Jesus é o Filho de Deus, assim como eu e você também somos. Ela não entendeu nada. Todavia, ainda que essas respostas estejam corretas, e às vezes nós temos que dizer assim: a resposta não está errada, mas ela não faz, essa pessoa não faz a menor ideia do que ela está falando, e por isso está errada em seu coração. Muitos cristãos, nesse caso, a exemplo daquele cego, antes de começar a cura, eles acabam usando os títulos atribuídos a Cristo de uma forma que parece mais um rito mágico do que outra coisa. Eu acho barato quando eu vou... Agora eu já perdi a paciência, irmão, mas antes eu ainda tinha aquele espírito masoquista que o pastor Alex, eu achei, ainda tem até hoje. Ele gosta de ligar a televisão para ver as besteiras que esses caras ficam falando na televisão. Eu já tive esse espírito masoquista, de ficar sofrendo lá: ah, meu Deus, como é que está falando isso? Hoje não tenho mais. Mas eu lembro que era muito comum, quando eu estava tentando entender o que esses caras estavam falando sobre Jesus, eu ligava a TV, e um dos ritos mágicos que eu achava muito interessante era do R.R. Soares. Ia começar o momento de cura dele lá, e ele dizia: coloque a mão onde está o seu problema de doença. Todo um rito. E aí depois ele diz assim: em o nome
em o nome de Jesus de Nazaré. Ele disse, toma. Era um rito mágico, ele tinha que usar essa frase. E parece que na hora que ele dissesse essa frase, o poder vinha e curava todo mundo. O mais engraçado é que eu vi algumas campanhas dele na televisão e só curava quem tinha caroço, mas quem estava na cadeira de roda continuava na cadeira de roda. Você entende? São pessoas que leem a Bíblia. Eu não estou negando isso. São pessoas que oram. Mas quando elas vão falar de Jesus, elas falam de Jesus como um rito mágico. Essas pessoas não estão enxergando direito. Elas não estão vendo direito. Há outros que dizem como um rito mágico, eu te repreendo em nome do Filho do Deus vivo. Olha que coisa fantástica, Filho do Deus vivo. Mas essa pessoa não sabe o que ela está falando. Ela aprendeu um jargão que ela acha que é alguma forma mágica para espantar seus problemas, espantar até fantasma. Sério, tem uma pessoa que uma vez disse que foi morar numa casa e ouviu uns barulhos lá em cima e tal, e ela, isso só pode ser demônio, e aí um dia ela gritou, em nome de Jesus eu te repreendo. Está lá gritando com a casa sozinha. São pessoas que acham que o nome de Jesus é alguma forma de rito. Elas leem a Bíblia, elas oram, elas vão à igreja, mas elas agem sem nenhuma racionalidade do que elas estão falando. São pessoas cegas, totalmente cegas. Como parte dessa cegueira, muitos cristãos só conseguem dimensionar o Cristo de acordo com as imaginações e elucubrações das suas mentes. Nada mais do que isso. Eu ouso falar que Ele é o Senhor. Aí, em vez de eu procurar saber biblicamente o que isso significa, eu vou ao meu universo. Ele é Senhor de tudo e está pronto a me dar tudo o que eu pedir. É nesse sentido, por exemplo, que a Igreja Universal usa como slogan, Jesus é o Senhor. Ele é o dono de tudo, olha que grande verdade. O que isso implica? Que Ele pode me dar tudo o que eu quiser. Está errado. Então eles passam a elucubrar, eles passam a visualizar um Cristo que não existe na Bíblia, mas existe nos seus corações, carregados de perturbações pecaminosas, carregados de desejos pecaminosos, e eles acham que esse Cristo existe para atender os seus corações malignos, avarentos, imundos, idólatras, promíscuos. Eles acham que Cristo existe para isso. Perceba, eles ouvem falar de Jesus, mas continuam cegas. É interessante você pensar que uma pessoa que seja cega de nascença, essa pessoa não consegue formar uma imagem de algo que você tente descrever. Chega para um cego de nascença e diz assim, olha, a minha casa, ela é assim, tem a cor tal. Ele não consegue imaginar, ele não sabe o que é cor, ele não sabe quais são as formas. Não é próprio da natureza dele entender. Como é que um cego de nascença vai fazer? Bom, então ele vai criar categorias para tentar interpretar o que você está dizendo. E é assim que muitos cristãos, sem Cristo, entenda que eu estou usando a palavra cristão de uma forma solta, eu não estou dizendo que todo mundo que se diz cristão é salvo, eu estou dizendo que é cristão, vai na igreja. Muitos cristãos sem Cristo, eles formulam imaginações sobre quem é Jesus, a partir dos seus corações corruptos, enganosos, e acabam transformando as descrições sobre Jesus em imagens de um falso Cristo. Um Cristo que existe segundo a pecaminosidade dos seus corações. A descrição daquele cego, do capítulo 8, 22, em seu estado primário, nos alerta para o fato de muitas pessoas que se dizem cristãs estarem longe de compreender quem é o Senhor Jesus de fato. E mesmo estando na igreja, essas pessoas encontram-se totalmente perdidas, condenadas ao inferno, pois, ainda que estejam tão perto do Salvador,
não são capazes de crer e compreender quem Ele é de fato. Essa é a cena do primeiro momento, quando Jesus pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? E a exemplo do primeiro momento do cego, elas estão perto, elas estão ouvindo, elas estão percebendo algo, mas elas saem com as besteiras. Ah, ele é João Batista, ah, ele é Elias, ah, ele é um dos profetas. E não entenderam nada. Diante da constatação da cegueira do povo, Jesus não perde tempo. Eu acho engraçado, Jesus não olha para os discípulos assim: é mesmo, eles pensam isso de mim? Para Jesus está claro exatamente isso. Ele então olha para os seus discípulos e agora complica. Porque aquela multidão que segue Jesus era uma multidão superficial. A proximidade deles, no máximo, é quando Jesus vai ensinar algo, vai fazer um milagre. E então Jesus, ok, eles geralmente não entendem. Estão perto de mim e continuam cegos. Mas e vocês que são meus discípulos? Vocês que andam comigo há 3 anos. Observe que nesse momento que começa o discurso em Marcos 8, é a semana da paixão. Jesus está se dirigindo para Jerusalém, onde ele vai ser morto. Então nós estamos falando já de 3 anos de caminhada. Jesus olha para esses discípulos que andavam com ele, estavam próximos dele, durante 3 anos já haviam ouvido a mensagem do Senhor, e Jesus agora olha e pergunta: ok, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Versículo 29, letra A, a primeira parte desse versículo, observe. Então ele lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E então Pedro, que é o líder do colegiado apostólico, ele se antecipa e responde ao Senhor: tu és o Messias. A nossa tradução diz: tu és o Cristo. A nossa tradução é uma tragédia nessas coisas. Porque a palavra Cristo não deveria ser preservada como Cristo. Isso é uma palavra grega. Ela tem um significado próprio na língua portuguesa: o Messias. Do mesmo jeito que ela veio do hebraico Hamashiach e significava o Messias. E se simplesmente Pedro dissesse Cristo sem o significado de ser o Messias, não fazia nenhum sentido. Então Pedro chega e diz: sim, nós sabemos que tu és o Messias. E esse é um dos títulos mais importantes de Jesus no Novo Testamento. O apóstolo Paulo chega a dizer que esse é o fundamento de tudo. Se você retirar a ideia ou o ensinamento de que Jesus é o Messias, não existe evangelho, não faz sentido o evangelho. Mais à frente, quando começarmos a examinar aquelas descrições de Deus, você vai entender a profundidade disso. Pedro então chega e dá a resposta correta. Observe, ele não acha que Jesus é um profeta, um grande homem, um guru espiritual. Não, ele dá a resposta certa: tu és o Messias. Mas é interessante que Jesus continua o discurso, e no versículo 31, observe, diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, no outro tipo messiânico, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E aí é uma coisa muito interessante, porque ele diz: e isto ele expunha claramente. Lembra o que aconteceu com o cego quando ele ficou totalmente curado? Se você não lembra, pega lá o texto de novo. Versículo 25. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente. Agora Pedro e os discípulos estão ouvindo claramente o significado do que foi dito: tu és o Messias. E estando claro, a reação de Pedro é: aleluia, Senhor, glória a Deus por isso. Puxa vida, como nós estamos felizes em saber que vai ser assim. Foi isso? Não, Pedro olha para ele e começa a repreendê-lo pelo que ele havia dito. Perceba, discípulos que andam há 3 anos com Jesus,
Discípulos que têm as respostas certas, mas também não compreendem as implicações do que estão falando sobre Jesus. Então esses discípulos nos remetem ao problema: o que aconteceu? Por que Pedro, depois de 3 anos aprendendo com o Senhor, reagiu daquele jeito? Pedro havia entendido quem era Jesus, mas apenas conceitualmente. Ele tinha o conceito certo, mas ele não conseguia compreender a dimensão e as implicações de chamar o Senhor Jesus de Messias. E então, a exemplo do cego, que aparece lá no início do bloco, capítulo 8, 22, no primeiro ato de cura. Lembra como é que o cego ficou no primeiro ato de cura? Você está vendo? Eu estou vendo homens. Como que pensa? Porque como árvores os vejo andando. Tem algo errado nessa cura. Vocês estão vendo quem eu sou? Sim. Que bom, então eu posso dizer agora que eu vou morrer? Não! Acho que vocês não estão enxergando direito. Pedro e os apóstolos, na narrativa subsequente, mostram que, apesar do entendimento correto, eles não enxergavam corretamente o que eles diziam. É por isso que o primeiro ato de cura do cego aparece de uma forma estranha para a gente. É para mostrar o que muitos discípulos estão fazendo. O que muita gente aqui de fato diz andar com Jesus está fazendo. Tomando o padrão narrativo dos discursos da paixão, morte e ressurreição, observe que Jesus vai falar 3 vezes isso até o capítulo 10. Capítulo 8, 31, capítulo 9, 30 até 32, capítulo 10, versículos 32 a 34. Durante 3 vezes dentro desse discurso extenso, Jesus vai falar da necessidade do Messias morrer, ser humilhado, ser execrado pelos homens. E os seus discípulos vão reagir de forma ruim. Marcos nos mostra que todos os discípulos, capítulo 9, 30, 32, todos estão envolvidos na confusão. Até mesmo os mais próximos, que viram coisas inefáveis. E não lembra aqui do Henrique Cristo, né? Inefáveis, não lembro. Mas eles viram coisas inefáveis. Pedro, Tiago e João no barquinho. Não, no barquinho não. Pedro, Tiago e João, eles foram levados ao monte, à montanha, e viram a transfiguração, capítulo 9. A transfiguração significava que o céu desceu naquele lugar. Eles viram a glória do reino de Deus e a presença do céu naquele lugar. Pedro, na segunda carta, vai lembrar isso depois e vai dizer como aquilo foi algo marcante na vida deles. O mesmo Pedro que disse: não, tu não vai morrer, mas tu é o Messias. O mesmo Tiago e João, que tendo visto isso tudo, no capítulo 10, observe rapidamente o capítulo 10 comigo, versículo 35, depois de Jesus falar de novo da morte, da humilhação, da execração, depois de Cristo falar de tudo isso, versículo 35, diz: então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu. Compreende? Esses caras estiveram no monte da transfiguração. Eles se aproximaram e disseram: mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Aí você diz: uau, esses caras estiveram lá no monte da transfiguração, o que eles vão pedir deve ser algo muito especial, muito espiritual. E o pedido deles é: permite-nos, 37, que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Toma, onde? A gente quer estar lá junto com o Senhor no poder. Esses caras viram o céu descendo na montanha. Eles viram o Senhor manifestar o poder de uma forma única durante 3 anos. Eles ouviram durante 3 anos os ensinamentos de Jesus e continuam com as tolices do poder, como se essa fosse a resposta de ser o Messias. Eles têm os conceitos certos, mas continuam não entendendo nada dos seus conceitos. A exemplo do cego no primeiro momento da cura. Eles falharam em reconhecer claramente quem era aquele com quem eles haviam andado durante 3 anos. Eles eram cegos, parcialmente,
eles só conseguiam ver alguma coisa sem distinguir claramente o que viam. No caminho, um outro personagem aparece, um jovem que é declarado como um jovem rico. E esse cara parece saber também o que é que ele está dizendo. Ele chega e diz: bom mestre. Aí isso me lembra sempre aquele personagem, né? O Golias. Bom mestre, uau! O que eu faço para ter a vida eterna? Ele começa com uma declaração verdadeira também. E quando Cristo coloca a exigência sobre a lei de Deus, ele diz: olha, a lei de Deus está tranquilo, sei tudo, estou praticando desde a minha juventude. Toma, cabra bom. Aí na hora de tirar o délio, só falta uma coisa: vende tudo, dá aos pobres e vem comigo. Ele não consegue fazer, porque ele não entendia direito o que ele estava falando também. Era mais um cego parcial. Ele conseguia ver apenas alguma coisa, mas não conseguia ver com clareza. Estes exemplos de cegos parciais nessa narrativa nos mostram a triste realidade daqueles que entregaram suas vidas para caminharem com Cristo, mas fizeram isso motivados por um entendimento ou parcial, eles não entenderam direito a decisão da sua fé, ou fizeram isso por uma motivação equivocada em torno da questão: quem é Jesus? As suas declarações, elas eram teologicamente corretas. Não há razão para a gente desconfiar de que eles não entendiam do que eles estavam falando. Lembre-se que os discípulos já caminhavam há 3 anos com o Senhor. Esses discípulos eram judeus, eles tinham entendimento daqueles termos. O jovem rico também era um judeu, estudioso da lei de Deus. Eles sabiam o que eles estavam falando. A declaração teológica deles não era embaçada, ela era plena, ela era completa. A despeito disso, eles se mostraram pessoas incapazes de compreender as implicações das afirmações que faziam. Eles eram incapazes de compreender as implicações profundas que cada declaração daquela sobre quem era Jesus significava para o seu próprio discipulado. E então o bloco encerra com o cego de Jericó. Versículo 46 a 52. É interessante que há alguns contrastes então agora na história desse cego. Ao contrário do primeiro cego, ninguém o leva a Jesus. Você pode olhar lá de novo o 22, a multidão levou o cego para Jesus no primeiro caso. Nesse aqui ninguém leva, ele toma a iniciativa. Quando ele clama, a multidão manda ele calar. A outra multidão levou, essa aqui manda o cara calar a boca. Ao contrário do primeiro cego, ele tem também uma declaração sobre Jesus. O primeiro cego não tinha declaração, ele não sabia nada sobre Jesus. Esse cego tem uma declaração, ele diz: filho de Davi. E filho de Davi era um conceito messiânico também, no mesmo pé de igualdade do conceito de Pedro: tu és o Messias. Qualquer um que dissesse filho de Davi sabia que ele estava dizendo que aquele homem era o Messias esperado. Então esse cego tem uma declaração forte também sobre quem é Jesus. Só que ao contrário de Pedro, e ao contrário dos outros apóstolos, ao contrário do jovem rico, esse homem demonstra saber entender as implicações. O jovem rico, quando foi dito a ele para vender tudo que tinha e seguir ao Senhor, ele foi embora triste. Quando Cristo manda chamar esse homem, que tem apenas uma capa como toda a sua riqueza, o versículo 50 diz que ele jogou essa capa para longe para ter com o Senhor. Não importa o que eu tenho, estar com Ele nesse momento é mais importante do que tudo aquilo que eu tenho de valor na minha vida. Ao contrário de Tiago e João, esse homem não busca pelo poder ou a posição do reino, mas ele apenas quer a dignidade de ser novamente humano, a dignidade de ser restaurado a uma vida plena de comunidade. É interessante quando você olha Tiago e João novamente, versículo 36, Jesus pergunta: que quereis que vos faça? E eles dizem: olha, coloca uma à direita e outra à esquerda. E aí no versículo 51, Jesus olha para aquele cego que está diante dele e diz: que queres que eu te faça? A pergunta grega é a mesma. A diferença é que de Tiago e João era no plural, e aqui é no singular, mas é a mesma construção grega.
E essa pergunta de Jesus não faria sentido sem Tiago e João. Porque é óbvio que essa situação do cego é o teorema japonês. Que queres que eu te faça? Tá na cara! Não faz sentido. A menos que Cristo estivesse provando de fato o coração daquele homem. Ele não quer estar à direita nem à esquerda, ele não quer poder, ele não quer riqueza. Ele apenas quer deixar de ser um marginalizado e voltar a ser um homem digno dentro da sociedade, de viver com outros homens. Ao contrário de todos que pareciam enxergar, mesmo curado, mesmo após ser curado pelo Senhor, esse cego foi o único que entendeu que Jesus exigia que os seus discípulos seguissem com ele estrada fora. Por isso o versículo 52 diz que depois de terminar de curar esse homem, imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. A questão é, para onde que vai essa estrada? Capítulo 11, versículo 1 diz, quando se aproximavam de... Para onde que esse homem está indo com Jesus? Jerusalém. E o que é que Cristo havia dito no versículo 33? 10:33, eis que subimos para... E o que é que vai acontecer ali? E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo à morte, o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Qual é a estrada que esse cego toma? A estrada que leva à morte e ressurreição do Senhor. Ele é o único que compreendeu as implicações de dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que nós aprendemos? De uma forma resumida, nesse bloco narrativo de Marcos. Primeiro, aprendemos que a multidão ela é cega. A multidão das pessoas que andam com Jesus hoje, essa multidão está reunida para adorá-lo, ela é cega, ela não sabe diante de quem ela está. Ela está cultuando um falso Cristo, que só porque tem o nome de Jesus ela acha que é o mesmo Jesus que está na Bíblia. Essa multidão não consegue reconhecer quem ele é, mesmo que esteja ao lado. Nós também aprendemos que há muitas pessoas que andam com Cristo na comunidade da fé, que são capazes de fazer declarações teológicas corretas sobre Jesus, são capazes de compreender e mesmo praticar as questões morais da lei de Deus. E mesmo assim, elas não conseguem ver corretamente quem é Jesus. Então, de acordo com esse bloco narrativo de Marcos, o verdadeiro discípulo não é aquele que é capaz de ver parcialmente. O verdadeiro discípulo é aquele que é capaz de ver claramente, que consegue distinguir de modo perfeito, que é essa expressão que está lá no início do bloco, capítulo 8, versículo 25, e tudo distinguia de modo perfeito. O verdadeiro discípulo, ele consegue distinguir de modo perfeito quem é Jesus. Ele sabe a implicação da sua declaração. Ele sabe que não é apenas uma declaração correta sobre quem é Jesus, mas ele também sabe que essa declaração implica numa vida que seja coerente com aquilo que ele declarou sobre Jesus. Neste caso, isto veio de quem menos nós podíamos esperar. Quem é o homem que é capaz de dizer corretamente quem é Jesus? Um cego, um mendigo, sentado à beira do caminho, um excluído social. Isso quebra toda a prepotência dos religiosos, quebra toda a prepotência dos que vivem na igreja, fazem cursos de teologia e acham que por causa do seu conhecimento correto, sabem quem é Jesus. Não, você pode não saber quem é Jesus. O que isso tem a ver com a história de Hebreus? Como eu disse para vocês, isso foi apenas uma introdução ao nosso problema de Hebreus. Quando o texto de Hebreus ele foi escrito, e cremos que por divina revelação do Santo Espírito, ele foi escrito para instruir irmãos que estavam passando por um momento muito difícil na sua fé. Esses irmãos eram judeus de formação grega e eles haviam crido que Jesus era o Messias esperado.
Mas agora eles estavam sendo questionados pelos judeus não convertidos. Judeus que estavam questionando: você tem certeza que ele é o Messias mesmo? Como é que ele pode ser o Messias se ele não atende aos requisitos básicos do messianato? Eram 3 os requisitos. O Messias tinha que ser rei, profeta, sacerdote. Rei eles tinham como mostrar. O profeta era mais fácil ainda. Mas o sacerdócio não era fácil. Porque o sacerdócio dependia de uma descendência humana. Casa de Arão, tribo de Levi. E Jesus não era da casa de Arão, nem da tribo de Levi. Ele era da casa de Davi, tribo de Judá. Você entende que a pergunta é pertinente? Você está dizendo para mim que ele é o Messias. Como é que ele pode ser o Messias se ele não pode ser sacerdote? Os irmãos haviam crido que ele era, mas não sabiam por que tinham crido, parece. E é diante destes e de outros questionamentos pertinentes ao sacerdócio de Jesus que o escritor de Hebreus então decide escrever, para dar a certeza àqueles irmãos de quem era Jesus. Por isso é interessante que ele inicia a sua obra fazendo 8 afirmações sobre quem é Jesus. Nós queremos examinar ao longo dessa série de sermões as 8 afirmações teológicas do escritor de Hebreus sobre quem é Jesus. Dessas 8 afirmações, uma é subentendida e 7 são afirmações descritivas. Eu gostaria que você anotasse, porque nós vamos trabalhar a série de sermões nesses versículos, nesses 4 primeiros versículos de Hebreus, olhando para essas 8 afirmações sobre quem é Jesus. A primeira afirmação que ele faz está na frase: antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus nos falou aos pais pelos profetas. Nos dias finais, nos falou no Filho. A primeira questão que o escritor de Hebreus vai trabalhar é que Jesus, ele é a plena revelação de Deus aos homens. Não existe revelação de Deus fora de Jesus. Então nós queremos demonstrar como isso funciona biblicamente e as tolices das pseudo-revelações que nós temos ouvido nos dias de hoje. Queremos mostrar como homens malignos e diabólicos nos seus ensinos, como Benihim, Morris Cerullo, essa cambada toda da teologia da prosperidade, tem pervertido, deturpado, prostituído a imagem de quem é Jesus por causa das suas falsas revelações. Jesus é a revelação plena de Deus aos homens. Segunda declaração do escritor de Hebreus, ele diz que isso nos foi revelado no Filho. Jesus é o Filho. E queremos entender as dimensões dessa expressão, porque ela não está atrelada apenas à dimensão Filho de Deus. Segundo o escritor de Hebreus, essa é uma das dimensões amplas da declaração sobre quem é Jesus. Terceira declaração: Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Precisamos entender isso, porque tem um bando de crente tolo, com plaquinha naqueles adesivinhos no carro dizendo: não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Tolos. Hereges, literalmente. Porque Jesus é o herdeiro de todas as coisas, não eu nem você. Quarta afirmação: Jesus, ele é o executor da criação do universo. Se você está aqui hoje e o universo existe, porque ele criou. Quinta afirmação: Jesus é o resplendor da glória e expressão exata do ser de Deus. Que precisamos parar para entender bem. Porque ele é a nossa certeza de que Deus existe. Sexta afirmação: Jesus é o sustentador de todas as coisas existentes.
Se ainda existe vida e ainda existe mundo, é porque Ele tem sustentado tudo o que existe. Sétima afirmação. Estou repetindo a sexta. Jesus é o sustentador de todas as coisas existentes. Sétima afirmação. Jesus é o sacerdote da purificação dos nossos pecados. Não existem rituais que possam te fazer aceitável diante de Deus. Não existe nível de santificação na tua vida que vai te fazer aceitável aos olhos de Deus. Existe um sacrifício pleno e perfeito que nos torna aceitáveis. Oitava e última declaração: Jesus é o exaltado nas alturas. Jesus é o exaltado nas alturas. Todo discípulo precisa entender essas 8 afirmações. Todos aqueles que de fato amam a Jesus e querem compreender quem Ele é, precisam entender essas 8 afirmações. E entenda, essas 8 afirmações não são fáceis, por isso eu disse a vocês, esse vai ser o primeiro ano que eu vou pregar escrevendo o sermão, porque isso aqui está além da minha capacidade pessoal de ver o texto. Eu realmente preciso olhar e escrever o que eu estou vendo, porque esse é um desafio pessoal. Quando Deus colocou essa série de sermões no meu coração, o que mais me perturbou foi perceber que eu não compreendia corretamente essas 8 afirmações. Então, a partir do próximo domingo, olharemos a primeira declaração. Jesus é a plena revelação de Deus aos homens. O que isso significa? Quais as implicações para a nossa fé? Começaremos a examinar. Eu quero terminar nossa exposição convidando você a refletir um pouco sobre a narrativa de Marcos. Em que lugar você está? Entre aqueles que se assentam, ouvem, está tudo jóia, e não compreendem, continuam sem compreender quem Ele é. Você está entre a multidão que é capaz de perceber as palavras, o poder dele, e mesmo assim você continua viajando na maionese quando você vai descrever quem Ele é. Você faz parte do grupo de discípulos que já tem anos que está ouvindo, é capaz de fazer uma declaração correta sobre Jesus, é até capaz de explicar teologicamente a declaração, mas nunca prestou atenção no que isso implica para a tua vida. Ou você já está entre aqueles que fazem parte do grupo do segundo século, que entendeu as implicações do que disse e assumiu os riscos de viver a sua fé em Jesus. Feche seus olhos. Pense sobre isso. Senhor, nós te pedimos que Tu nos ajudes a discernirmos o real estado do nosso coração, da nossa vida. Talvez nessa noite, algumas pessoas aqui façam parte daqueles que se encantam contigo, com o teu filho, se encantam com as palavras de Jesus, se encantam com algumas ações amorosas do teu filho, mas na verdade não entendem nada, absolutamente nada de quem é Ele. E por isso se encontram perdidos, se encontram debaixo da condenação ainda. Talvez muitos de nós, e isso é o que mais me preocupa, possamos dar uma declaração correta, possamos dar uma descrição correta teologicamente sobre quem é o teu filho. E a despeito disso, não entendermos as exigências disso. O Senhor sabe que isso me preocupa porque eu mesmo já caí e fracassei por não entender isso. Eu quero entender isso de uma forma mais profunda, para que eu não volte a cair e pecar contra o Senhor.
Eu quero que essa igreja entenda isso, para que não passem pelo caminho da dor, de terem compreendido corretamente a declaração, mas não terem entendido corretamente com o coração. Abre os nossos olhos para que vejamos claramente. E vendo claramente, tenhamos não somente ao teu Filho como o bem mais precioso, mas tenhamos no teu Filho o caminho mais precioso, o único caminho a trilharmos de fato. Pedimos essa bênção ao Senhor, em nome de Cristo Jesus.